Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso Expresso Imobiliário, o podcast que veio tocar e trocar com o mercado imobiliário. Você gostou muito e por isso eu trouxe ele de volta no nosso podcast. Hoje, aqui em São Paulo, nesse estúdio muito legal, indicação aqui, Orquestra. E é um merchan gratuito. Olha aí, rapaz. Adorei. E fora de Vila Velha, aqui em São Paulo, eu não poderia deixar de receber ele, Jacques Bruchatsky, que você já conhece. E é este advogado tradicionalista, aqui tradicional demais na área de locações, um dos escritórios mais tradicionais. Trabalha com a Porto já há algumas décadas. Né? E essa mente privilegiada que inspira tanta gente no meio acadêmico e no mercado. Seja bem-vindo, Jacques. É um prazer, o que eu gosto mesmo é de estar aqui conversando com você. A gente sempre conversou bastante, né? Sim. Dentro, fora de gravação. Para mim é uma satisfação estar aqui. Vamos conversar. Muito bom. E a gente, no último episódio com o Jacques, a gente estava conversando sobre evolução de mercado. E aquele episódio foi muito, muito pequeno, né, Jacques? Para falar sobre tanta coisa. Sempre é, né? E uma coisa que tem mudado bastante, vamos considerar que isso aqui é uma continuidade daquele episódio, uma coisa que anda mudando muito são as garantias, né? Já Sim. Tem tempo que que fiança deixou de ser rainha. Deixou, é interessante, porque a gente vivia repetindo que mais da metade das locações residenciais eram garantidas por fiança. E, ao menos nos grandes centros, isso não é mais verdade. Não é verdade mais. Você pode pesquisar, você vai descobrir que os outros jeitos de garantir têm preferência. Até porque, para você arrumar um fiador, né? Ninguém arruma. Dos dois lados, né, Jacques? Sim. Ninguém quer ser fiador e ninguém quer pedir mais. Ninguém quer pedir. É um alto risco de terminar. O pessoal até brinca que é a única garantia que não custa nada em dinheiro, mas provavelmente vai custar em amizade, né? Porque ninguém quer, é um constrangimento. Você já foi fiadora, não? Eu já fui fiador. Não, nunca fui fiador. Eu já fui fiador. Né? Às vezes as pessoas falam, como é que você aprendeu as coisas, né? Eu posso dizer que com relação a isso eu aprendi na carne. Porque eu fui fiador de uma locação, era até de uma funcionária do fórum. Nossa. E, sei lá, eu assinei e deixei. Nunca mais pensei no assunto. Até o dia que eu cheguei em casa, tinha uma pessoa com uma pastinha me esperando lá em casa. Meu Deus. E o que era? Oficial de justiça, né? Primeiro que eu não lembrava. Segundo que susto, né? Nossa, foi um horror. Terceiro, que eu tive que explicar em casa como é que eu tinha afiançado a locação da casa de uma moça que trabalha no fórum. Foi um perrengue total. Foi um perrengue total. A única sorte que eu tive é que eu tinha uma foto dela, era muito feia. Então eu falei, tá aqui. Não fui. O pessoal da rádio tá achando graça. Não é nada disso que você tá pensando. Mas sofri, paguei. Pagou já? Paguei, porque o fiador responde com a casa própria, não tem proteção de bem de família. Então, tinha que pagar, não teve jeito. Nunca mais. Não teve jeito. E é ruim. Então, se você me pedir hoje, quer ser meu fiador? Eu falo, ai, meu Deus do céu. Nem sonhando. Não quero. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo, não quero ser seu fiador. Se quiser, eu te dou o dinheiro para depositar lá. Eu não quero ser fiador. Mas eu acho que isso marcou muito para mim e marca para as pessoas. As pessoas, em geral, têm uma experiência. Por outro lado, também é verdade, pelo menos aqui em São Paulo,
São Paulo tem muitas colônias de imigrantes, tradicionalmente. Sim. Né? Sempre foi assim. E é curioso que dentro das colônias todas, às vezes é até uma honra ser fiador. Isso ainda existe. Então você fala com as pessoas acham bacana ser fiador do companheiro. Jura? Ainda tem. Interessante porque a gente fica achando que é uma cidade dinâmica, ultramoderna, etc. Mas ainda tem uns resquícios da vinda de colônias, seja dos europeus, judeus que vieram, dos coreanos, dos japoneses. Há 100 anos atrás vieram os japoneses. Temos isso ainda. Então ainda existe, não é total. Provavelmente o neto do imigrante não vai pensar assim, mas ainda existe um pouquinho. Familiares acabam sendo fiadores, é bastante aceito a fiança do pai, né? Ou ainda do filho, né? Mas tá caindo. Olha, Jacques, eu tive uma experiência muito ruim com fiança, que foi assim... em Vila Velha, né, que é a região metropolitana ali em Vitória, que é onde eu atuo, eu costumo contar que quando eu comecei com essa história de blindagem, que eu falei assim, eu não vou ser advogada de gabinete, eu preciso entender de locação. E eu comecei a me enfronhar no dia a dia da imobiliária e... Eu percebi uma coisa, eu conto isso, né? Que o locatário entrava na imobiliária querubim e saía infernal. Porque o cara era tão atazanado que chegava no final, ele estava por aqui. A experiência, os pontos de experiência que ele tinha com a imobiliária eram péssimos. E como que eu comecei a perceber isso? Vila Velha hoje tem quase 500 mil habitantes. É muita gente. Mas, em algum momento, a gente conhecia as pessoas. A gente andava na rua, sabia quem era, quem morava onde. E até muito pouco tempo, a gente chegava num lugar e pelo sobrenome a pessoa falava assim, você é filho de quem? Igual mineiro, né? Você é filho de quem? E eu comecei a concluir que a imobiliária que fazia o cara de anjo passar para infernal, porque eu conhecia as pessoas. Eu falava, pô, mas essa pessoa eu conheço ela, uma boa pessoa. Por que ela está fazendo isso? E nessas de conhecer muita gente, o que aconteceu? Eu ajuizei uma ação de despejo que depois ficou... Não foi despejo, foi uma execução. E era contra a locatária e o fiador dela, que era o pai de criação dela. Esse senhor, acho que ele já até falecido, ele tinha, na época, quase 90 anos, era amigo do meu pai, estava cego, doente, ia perder o único imóvel. Cheguei a penhorar o apartamento. A requerer a penhora, foi feita a penhora. E aí um outro cara que também conhecia meu pai tinha falecido há pouco tempo, era um advogado que conhecia os dois, entrou em contato comigo, eu falei, putz, não queria mexer com isso. E eu acabei intermediando um acordo que eu sabia que ia ser pago, mas foi mega diluído. Então, eu, na condição de advogada, fiquei muito penalizada, porque o fiador, doente, um drama familiar, que a gente não pode virar as costas. Por muito tempo eu queria ficar incógnita ali, queria que não notassem que era eu, e eu não consegui me desvencilhar disso, né, do aspecto pessoal que envolve a questão da fiança. Essa história é interessante. Você sabe que eu estou até me lembrando, na época da pandemia ainda, teve algum movimento lá no Senado Federal, cheguei a expor, foram várias pessoas
falarem. Foram várias pessoas falar sobre despejos, cobranças, etc. Eram 10. E a reunião foi até interessante, porque a gente puseram um padre, que obviamente tem a visão dele diferente da de um empresário, puseram um fazendeiro, e eu fui o 10º cara lá. Aonde isso, Jacques? Nossa, foi diante de um Senado, no Senado Federal. Ah, foi no Senado. Foi no Senado Federal. Senado Federal, por ocasião da votação daquela lei que era uma medida provisória e virou lei durante a pandemia. Foi aquela que impediu os despejos liminares, etc. Lembro. Então foi aquele evento. Foi aquela transitória. Isso, a medida transitória. Sim. Isso, foi aquilo lá. E eu lembro que eu expus e as pessoas pararam para pensar, pelo menos. E o que eu expus é um negócio que todo mundo sabe. Primeiro, ao contrário dos folclores, das piadas e dos filmes, o advogado não é um ser maléfico, endiabrado, que quer o mal de todo mundo. Não é. O advogado, eu acho que a maioria dos advogados faria o que você fez e pagaria para não estar presente naquela situação. Fala, não, comigo não, né? Ninguém gosta. Eu queria sair a francesa, não consegui. Ninguém gosta. Agora, temos um problema. A gente tem dó do inquilino, do fiador, mas São Paulo, eu fico falando de São Paulo porque é o que eu conheço melhor, né? São Paulo, cerca de 70%, 80% dos imóveis residenciais locados pertencem a pessoas com uma circunstância muito curiosa. É aquela viuvinha, que o pessoal fala da viuvinha. Não né? é só São Paulo, não, já. Então, isso é Brasil. É Brasil. Então, o que é aquilo? A pessoa recebe do INSS, uma aposentadoria qualquer, e recebe o aluguel. Junta esse dinheiro e paga as suas próprias despesas. Cerca de metade da renda do locador, tá, é INSS, a outra metade é aluguel. Quando ela não recebe o aluguel, quebra a cara. Não, e cria um problema em cadeia. Em cadeia, porque aí não paga o plano de saúde. E essa pessoa vai ficar doente e está sem plano. Bom, aí sim vira outro tipo de inferno, que a ideia é que a garantia resolva, não é? Que é da onde as pessoas também acabaram saindo da fiança. Eu acho que quando começaram a ser da fiança, na verdade estavam procurando, olha, eu quero receber de um baita banco, de uma baita seguradora, de uma baita empresa, eu não quero ir pedir para não sei quem me pagar. Não é nada disso, né? Tanto é que mesmo as tendências, a gente pode chamar de garantia ou não, tem uma discussão jurídica muito grande, mas mesmo quando falam de inserir como garantia o crédito consignado, então a empresa, minha empregadora, seria a garantidora com o valor que eu tenho a receber de salário, temos aí um problema técnico, doutrinário, obviamente, né? Mas até porque o crédito consignado não é garantia, né? Pois é, não é, mas tem projetos aí falando disso, né? Mesmo quando eu falo disso, nós estamos procurando quem? Eu quero falar com empresa, eu quero algo impessoal que, quando der o sinistro, quando der o problema, alguém me pague. Não quero eu ter que sofrer com o drama do fiador ou com o problema do fiador. Outro problema ainda da fiança, do lado do locador, a gente até brinca que fiador morre. Impressionante como fiador morre. E por que a gente fala disso? Porque, em geral, o pessoal faz o contrato, quando não está numa imobiliária, faz o contrato e acha que está seguro para o resto da vida. Nunca mais vai saber quem é aquele fiador. É curioso, porque quando ele bota R$100 no banco, ele vê lá se deu juros, se cobrou taxa, etc e tal, né? Vê se o banco está de pé, não faliu, né? Pô, será que eu botei no Banco Santos? Não, ninguém tem, todo mundo cuida disso.
Do fiador ninguém cuida. Daqui a 8 anos, 10 anos, quando vai haver o problema, temos um despejo, temos uma cobrança, vou executar, o que aconteceu? Descubro que o fiador morreu. Né? Não, mas não é só isso, Jacques. É um drama. O lance do fiador ainda tem a questão da alteração da condição patrimonial. Também. Então, isso é Brasil, né? Então, se ele tem... Você teve cuidado ali de ver se o cara tem 2 imóveis. Ok. Na semana que vem ele pode não ter nenhum. Pode. Né? Por isso que eu incentivo o procedimento de renovação. E quando você fala de renovação do contrato, no dia a dia das imobiliárias, não sei se você atua mais com imobiliária ou com grandes locadores, mas assim, no dia a dia das imobiliárias, o que acontece? Quando eu chego para dar consultoria, eu chego e falo assim, você rentabiliza com renovação? Taxa de renovação? O cara fala assim, mas só se eu quiser apanhar do locador, né? Porque eu chego para o locador e falo que eu vou cobrar o primeiro aluguel da renovação, eu vou apanhar, que você está maluca. Não. Sabe quando é que você vai apanhar? Você vai apanhar se você não demonstrar valor. Exato. E você, para demonstrar o valor de, por exemplo, uma renovação, que eu sei que você bate bastante nessa tecla, eu acho que esse ponto é importante no seguinte, por que renovar, hein? E aí que a gente lembra. Renovar porque eu quero que a garantia seja mantida. Você tem que reavaliar se aquela garantia é boa. Tá boa ainda para aquele perfil. Meu fiador é o Jacques. Será que ele tá duro ou ele tem grana? Exato. Ele era rico há 3 anos atrás, não sei se ainda é. Não é? Não sei, tem que pesquisar. Sei lá, nós tivemos um fiador aqui, muito interessante, muito bom, que só tinha imóveis. Só tinha imóveis. Grandes imóveis. Circunstancialmente, os 2 grandes imóveis que ele tinha foram, na mesma época, desapropriados por obra de metrô. Jesus! Ótimo, ele ia receber um valor, um dia. Vai receber. Não recebeu ainda. Vai receber. Não tem a mínima dúvida, o metrô paga, ninguém tem dúvida nenhuma. Agora, quanto tempo demora esse processo? Não sei. Nós tínhamos um outro caso parecido com desapropriação lá na cidade de Guarulhos. Hein, Jacques? O cara tinha um patrimônio, mas você quer uma fiança de um cara, que patrimônio que você tem? Aí eu tenho um crédito bilionário por conta de uma desapropriação. Não tem liquidez. Eu não quero, eu não sei se isso vai ser pago por precatório, como é que é, eu não quero ir para o noticiário. Eu não quero entrar no noticiário. Não, e é muito doido isso, né? Porque de vez em quando eu chego umas perguntas para mim sem pé na cabeça. A pessoa fala assim, eu posso aceitar, como é que é? Fiador de renda? Eu falei, oi? Não, fiador de renda, aí a pessoa vai me explicar, né? Falei, não entendi o que seria, mas eu entendi, eu estou provocando a pessoa a raciocinar o que ela está falando. Fiador de renda é o cara que não tem imóvel, mas tem uma boa renda. Falei, mas peraí. Aí você vai explicar, né? Aí eu gravei um vídeo, respondi e tal, que não existe isso. A questão do imóvel para o fiador é o lastro. É o lastro. Né? Patrimonial. Mas na renovação, a maneira de você demonstrar o valor ali é criar um procedimento a partir de uma análise. Sim. Então, o que eu faço com o cliente? Olha, vamos criar aqui um procedimento. Qual é o sistema que você usa? Sistema tal. Abre a tela para mim. Aí ele vai lá e abre a tela. Ali já tem um dashboard com o comportamento de pagamento desse cliente ao longo de 12 meses. Está ali. Então, você pode extrair aquilo
jogar no Excel e sai até numa pizza. Olha, esse cara costuma pagar pontualmente, às vezes ele paga até antes, ou ele só paga com atraso. E aí você faz uma análise. O perfil que a gente fez lá no início da locação se manteve, tá tudo ok. Ele aguenta o reajuste de mercado, ou ele não aguenta o reajuste de mercado, mas ele aguenta algum reajuste. Como é que a gente vai repactuar esse aluguel? Ou ele não aguenta o reajuste de mercado, mas ele é um cara que paga pontualmente. Esse não é um imóvel muito fácil de alugar rapidamente. Não é o que eles chamam de pão quentinho. Uhum. Então, vamos avaliar aqui. Será que é bom? Será que não é bom? Você faz uma nova análise e aí você está demonstrando o valor. Porque o locador, hoje, é um cara muito arrojado. Eu costumo falar que ele não é mais o seu barriga, né? Mas ele só faz objeção de pagar se ele não encontrar valor, se ele não enxergar valor no trabalho. Então, um valor que eu acho que está sendo retomado, nós estamos em 2025. Todos nós passamos, todo mundo que trabalha hoje, passou por um treinamento rigoroso na pandemia, fazem 5 anos. Todos nós acostumamos a trabalhar de longe, home office e contratos smart contract, todos nós aprendemos. Quem não sabia, aprendeu. Sim. Né? Tudo bem. Todos nós sabemos fazer reunião por Zoom. Todo mundo. Todo mundo. Desculpe. Mas, olha que coisa curiosa. Essa coisa à distância nem sempre é tão eficaz quanto as pessoas pensam. Então, um trabalho que a gente sabe que está sendo demandado hoje é o cidadão que vá até a casa ver como é que ela está. Vai ver se está vivo o locatário, se é ele que está lá. Se aquilo lá virou, não sei, alguma outra coisa, o uso. As pessoas gostam de viciar no automático. E o que eu acho que a gente deve comprar e alguém tem que vender eu ofereço um não totalmente automático. Eu ofereço, por exemplo, alguém que vá até aquele imóvel ver se ele está de pé. Claro. Qual é a condição de conservação? Qual é a condição? Não sei. Ô, Jacques, eu estava no Conecta semana passada e é incrível como... Desculpa, fica parecendo coisa de velhinho, né? Falando, vai lá ver, parece seu barriga. Não, tá certo. E isso é uma coisa que eu falo. Nesse procedimento, você condicionar para o locatário o seguinte, olha, a gente renova, mas eu preciso que você me prove que esse imóvel tá zero bala, que ele tá nas mesmas condições. Porque se a gente não renovar, você vai ter que me entregar ele nas mesmas condições iniciais recebidas. E é isso que eu queria te falar do Conecta. Isso vai ser um problema. Então, e aí, o que você faz? Para a gente renovar, nós vamos ter que fazer uma vistoria e você tem que estar com o imóvel em dia. Porque uma das coisas que faz a rescisão ser tão dolorida, tão marcada, tão estressante, é que o sujeito não faz o que a lei fala. Não zela do imóvel como se seu fosse. E no brasileiro isso é muito cultural. Isso é cultural até nos condomínios em que você mora e é dono. Exato. Por incrível que pareça. Porque é teu, né? Eu não sei, né, se dizem que o Brasil tem essa tradição por causa de ser uma colônia de exploração e não de povoamento. Não sei. O fato é que, regra geral, o brasileiro não cuida do imóvel alugado como se seu fosse. E a gente tem alguns vícios que precisam ser corrigidos no mercado. Manutenção e vistoria final, tudo que envolve rescisão de locação é muito sofrido para quem trabalha com locação, né? Então, lá no Conecta, a gente tinha vários palcos
E eu falei no palco educação, eu abri o palco educação no segundo dia com a plateia lotada, porque o meu tema era vistoria final. Palestra, 8 passos para acabar com o estresse da vistoria final. Então, uma das coisas que eu falei foi, olha, como que você está cuidando da sua etapa de vistoria? E eu chamei atenção para uma coisa que está uma chaga. A imobiliária já dá como certo, e o locatário também, que no dia tal ele vai entregar as chaves lá na vistoria final, aí ele vai receber o laudo de divergência e aí ele vai fazer os reparos. Só que, e isso é um procedimento que as pessoas têm como padrão, como um normal. Isso não é normal. O locatário está violando o contrato. Não é normal. E eu acho que a gente devia explicar que é até falta de educação, né? É feio. Assim, se eu levar uma quentinha da sua casa para a minha, né? Uma travessa com um bolo maravilhoso que você fez, eu estou levando, o mínimo que eu tenho que fazer é devolver lavado, né? Sim. Tipo... Pelo menos, vai. As pessoas têm deixado as casas de qualquer jeito. Óbvio que dá esse problema que você está dizendo, porque é mais 1 mês, 2 meses, 3 meses para arrumar. Porque arrumar demora, custa caro, etc. Aí a gente volta para a garantia. Não, será que a garantia está cobrindo isso? Exato, você entra naquele problema que é, olha, apresentou o laudo de divergência, aí o cara começa a ladainha. Não, mas já estava assim. Não, mas olha, é porque... Aí fala, não, olha aqui o laudo de vistoria inicial. Ah, mas pudera, né? Porque no laudo de vistoria inicial, a foto tá de longe. E no de vistoria final, a foto tá de perto. Por quê? Você tem um outro problema, qual que é? Falta de padrão entre vistorias. Você sabe o que surgiu ano passado? Eu fiquei felicíssima com isso. A ANEV, Associação Nacional das Empresas de Vistoria. Legal. Legal. Sensacional. O Jorge Fontes encampou isso. E a ideia que eles têm é de criar um padrão de vistoria, criar procedimentos padrão, porque isso não existe. É uma coisa no estilo normativo da BNT. Uhum. Por quê? Você passa... Hoje, o mercado de vistorias é muito sofrido, Jacques. Você tem, por exemplo, uma coisa que eu falava, né? Igual eu falo por risco. Questão do risco da locação. Cara, não se envolve nisso. Terceiriza o risco. Contrata lá a garantia onerosa. Para quê? Para você focar naquilo que vai te trazer receita, que é o relacionamento. Bom, vistoria. Coisa de 3 anos atrás, estava em alta essa questão da empresa de vistoria, eu falava, terceiriza, porque você não é especialista em vistoria. A ideia das empresas de terceirização de vistorias é maravilhoso. Até porque o cara é especialista naquilo, ele cria um padrão. Ok. O que é ruim? Quando você cresce, você, para esticar o seu braço no estado onde você não está, você vai treinar o vistoriador. E aí você perde a mão. Porque o cara não aprende igual. Você perde a mão da qualidade. Sim. E tem muito vistoriador trabalhando que não conhece material. Então, ele não sabe sequer classificar e descrever. Sim. E é essencial. Agora, você está falando da vistoria, é curioso porque em contratos de locação de temporada, aqueles de praia, campo, etc., as pessoas estão mais ou menos acostumadas a uma vistoria genérica, vai. Tiro foto da casa, mostro, ó, tá assim, tá. E me devolve.
Até porque o que a gente procura depois de uma semana é se o sofá furou, se a janela quebrou. O resto é resto, né? E o próprio desgaste mais exacerbado do imóvel de temporada já deixa mais ou menos na espera ali. Eu sei que não vai durar muito. É isso, né? Não tem grandes problemas. Mas e tem outras soluções. Na locação, é curioso, porque na locação residencial, as pessoas esquecem de autorizar por escrito as reformas. Então, pode sim tirar a parede, pode sim botar uma porta. Na comercial, as pessoas lembram. Sei lá, são costumes de mercado. Há controvérsia, Jacques. Tem a comercial que é assessorada por escritórios como o seu, que é a comercial maior. Mas a locação não residencial, que é do varejo ali, que é aquela coisa do dia a dia, a gente vê muito absurdo. Tipo, o que é mais comum? Fulano autoriza adaptações no imóvel e pelas adaptações, em razão das adaptações, está dando um desconto de tantos R$1.000 por X meses. É o que se faz. E eu vou mais além. Eu entendo que tem que especificar, tem que dizer o que vai ser feito, qual é o impacto dessa reforma do IPTU. Você sabia que existe CNO, Cadastro Nacional de Obras? Sim. Então, o sujeito faz lá, às vezes, uma reforma substancial e o locador vai ter um problema no CNO se isso não foi regularizado. É tanta coisa, né? Sim, porque outro dia veio no escritório um cidadão, pelo telefone, né? Ele queria dizer, veja só, a prefeitura está me sacaneando. Né? Eu falei, poxa, o que houve? Né? Então, eu tenho um terreno e aluguei. Né? E autorizei o locatário, é um estacionamento, eu autorizei o locatário a colocar umas telhas. Mas é telha, não é nada assim, não é construção, é telha. Mudou agora... IPTU. E o IPTU aumentou por causa disso. Vê se pode, é só para não molhar o carro. Eu falei, então, é para isso serve telhado, querido. Para não molhar minha cabeça aqui, né? O que você quer que eu faça? Mas é o estudo. É o estudo. Nós precisamos lembrar que a gente não mora mais eu nunca morei em sítio, né? Talvez os avós, né? Ninguém mais mora nesses lugares que você faz o que quiser. Eu moro. Você mora, mas eu já vi a foto, não é bem isso, né? Fica todo mundo achando assim que é a casa lá no deserto, né? Não é, não. Não. Né? Mas eu não posso fazer o que eu bem entendo no meu imóvel. Eu tenho que atender restrições edilícias da prefeitura, tenho que atender a minha vizinhança, o que pode na rua, o que não pode na rua. Essas coisas todas podem exigir um conhecimento técnico para eu definir. É por isso que eu sempre acho que tem que chamar alguém bom. Pega um engenheiro que te auxilie, uma boa imobiliária. Locação build to suit. 100% dos problemas que eu vejo são locações feitas sem a participação de um engenheiro. Se eu sou locatário ou locador, desculpe, estou prometendo um prédio assim, assim, assado, eu estou querendo um prédio assim, assim, assado, esse assim, assim, assado tem que estar escrito com normas técnicas, com determinações, com prazos técnicos viáveis. Olha, vai me entregar um muro daqui a um mês. Não dá em um mês. Isso aí demora 8 meses. Vamos fazer 8 meses. Vamos deixar tudo bonitinho, com marcos legais, de modo a ficar muito fácil saber se o contrato está sendo cumprido ou não. Mas qual é o segredo da história? É pegar um advogado que saiba fazer, um engenheiro que saiba fazer um prédio daquele.
Nas outras locações, as imobiliárias têm aprendido a trabalhar assim tecnicamente. É mais do que a corretagem, né? É muito mais do que isso. A administração é complicada mesmo. O que eu posso fazer? Porque a legislação, a jurisprudência, as novas culturas, etc., exigem tudo isso. E os agentes da locação hoje, Jacques, eu acho que o que mais desafia é que há muita informação. Sim. A gente vive um tempo em que nós somos bombardeados por informação o tempo todo. O tempo todo a gente está com acesso a muita informação. O locador, eu tive um caso de uma moça que me chamou no Instagram, que ela falou assim, então, olha, eu disse para o locador, eu vi você falar que ele não pode pedir o imóvel na vigência, nem se for para uso próprio. Mas aí, eu disse isso para ele. Eu vi na postagem e eu falei isso para ele. Raquel, ele chegou, jogou o celular na mesa e me mostrou o artigo 47. E eu não sei o que eu vou falar para ele. Por quê? As pessoas têm muito acesso à informação. Aí eu falei, o artigo 47 fala, mas ele está lendo só... um pedaço, né? Está lendo só um pedaço. Ele tem que ler tudo, para ele entender que o uso próprio existe, fora da vigência. Né? A última vez que me perguntaram isso, eu fiquei espantado por quem perguntou. É incrível, né, Jacques? Assim, não quero falar aqui, mas falei, nossa. Nossa. Pô. Não, um dia uma advogada bateu boca comigo no direct do Instagram, falando assim, isso não existe. Como assim eu não posso pedir o imóvel se o cara tiver inadimplente? Bem, você vai fazer o quê com a etapa de purgação da mora? É aí que entra... A coisa toda, a gestão toda é muito técnica. Como as outras coisas também são. Tudo é técnico, né? Uma vez eu rompi o tendão de Aquiles e o médico falou... tinha acabado de romper, não doía, né? Aliás, quando você rompe inteiro, não dói. Quando você rompe pela metade é que dói. Ah, é? Aí... Eu rompi, estava lá deitado, tudo. Eu achava que eu logo mais ia poder passear. Aí o médico falou assim para mim, olha, você pode ficar paralisado e não operar, você sempre vai mancar, ou pode operar e ter a vida normal daqui a um tempo, né? E eu, óbvio, estava ainda chocado por ter rompido, olhando para ele. Ele sentiu que eu não estava acreditando, né? Pronto-socorro, tudo. Ele falou, peraí. Ele foi até a outra sala e imprimiu a resposta do Google, dizendo a mesma coisa. Falou, olha, o Google fala a mesma coisa, você está acreditando agora? Eu falei, não, eu estava acreditando, que isso, doutor? Que coisa, mas né? A gente tem que confiar e consultar os técnicos. Esse é o ponto, na locação. Nas garantias, cada uma tem sua peculiaridade, sua vantagem, sua desvantagem, porque não tem nada perfeito, não. Mas eu acho que a gente tem que atentar o que te interessa. Sim, qual é o seu perfil, o que você precisa, o que você precisa. Você precisa de uma garantia assim, você precisa de uma garantia diferente, o que é possível no seu caso. A gente fica falando de garantia. Tem milhões de apartamentos por aí que simplesmente nem tem garantia, porque não dá nem para pedir para o inquilino. E os locadores optaram por isso. Eles sabem lá as consequências. Mas tem que saber a consequência para você medir o negócio. Porque temos que lembrar que locação é um negócio. É um negócio. Do mesmo jeito que você investe. Tem risco. Lógico que tem risco.
Não tem nada de graça, né? Você sabe que o digital faz pessoas serem especialistas, se colocarem como especialistas sem serem de fato. E uma coisa que eu acho interessante é assim, quando você fala em advogado imobiliarista, você está falando de um cara que pode ser especialista em uma gama de coisas. Sim. Quem é imobiliarista não necessariamente é especialista em locações. Não. E aí, eu não vou falar nome, mas uma pessoa que é imobiliarista e é um bom imobiliarista, faz conteúdos de valor, muito informativos na internet e tal. E alguém perguntou para ele assim, e os meus alunos são incríveis, né? Porque eles veem as coisas, sabem o certo e me mandam. E aí mandaram uma caixinha de pergunta para ele assim, tá, no caso do dano por arrombamento, essa responsabilidade é do locador? Aí ele respondeu assim, mas o locador não tem que dar conta de segurança pública. Segurança pública não é um problema dele. Então, quem tem a obrigação de restituir o imóvel nas mesmas condições iniciais recebidas não é o locatário? Ele respondeu isso, tá? Com bastante segurança. Não é o locatário? Então, o locatário vai devolver o imóvel, vai fazer a manutenção e vai devolver. Então, se o sujeito entrou lá e arrombou a porta, o locatário vai lá e vai trocar a porta, enfim. E aí o aluno me mandou, olha o que o fulano está falando. E eu fiquei assim, né? Como pode a pessoa entender a obrigação de manutenção com base na posse e não na responsabilidade civil? Porque o locatário só pode responder pelo dano que tiver nexo de causalidade, ou em relação a mau uso, ou em relação ao dever de manter a funcionalidade. Quando você tem um arrombamento, você está falando de força maior. Uma tempestade. E aí, quando isso aconteceu, a pessoa me perguntou, eu falei assim, quer ver, tinha acontecido aquela enchente no Rio Grande do Sul. Tá. Aí eu falei, o caso é igual. Aí eu falei, imagina você que naquelas casas que foram carregadas pela chuva, não ficou nada, só ficou ruína, que aquela era uma casa alugada. Você acha que o locatário teria que reconstruir a casa porque ele que estava na posse? Não, Deus me livre. É a mesma coisa. Porque no caso da enchente, você tem um fato fortuito. No caso do arrombamento, você tem uma força maior. Aí a pessoa fala assim, tá, mas se não existe um nexo de causalidade do locatário, e o locador? Cara, o locador é o dono do negócio. Locação Sofreu. é um negócio. E esse tipo de eventualidade, embora seja previsível, do ponto de vista que é inevitável, mas é previsível, pode acontecer, e os desastres naturais estão cada vez... A gente está muito mais sujeito hoje a isso, tem que estar no risco do negócio. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo junto com o Demetrio, do Rio Grande do Sul, sobre a enchente, saiu no Migalhas. Eu não lembro o nome do artigo, mas tratando exatamente dessa responsabilidade. Que o inquilino não deva, tá fácil. Que o locador sofreu, também tá fácil. Para onde a gente derivou o artigo será que o Estado teria responsabilidade? É complicado, né? Deveria ter previsto. Não sei até que ponto deveria ter previsto. É normal o Estado brasileiro prever coisas tão distantes? É esperável culturalmente? Não é? São discussões muito longas, mas que não é o locatário, não é, né? Então eu acho bem claro
O dano ao imóvel que você está trazendo é um tema interessante, porque, de fato, e você falou há pouco, a gente tem um certo descaso com a coisa pública e um certo descaso com a coisa dos outros. O teu carro não me interessa em nada, né? A tua casa não me interessa em nada. As pessoas olham até com uma certa, sei lá, de qualquer jeito para a tua coisa, né? A não ser que você tenha uma casa muito particular, um carro muito bacana, muito diferente, muito antigo, aquela coisa. Aí todo mundo vai lá olhar. É por isso que acaba resultando em responsabilidade civil. Sim. Né? É por isso. Porque se eu for negligente com o teu patrimônio, com qualquer item do seu patrimônio, eu vou agir com culpa. Se eu agir com culpa, eu pago. Não é? Quando eu moro na tua casa e não cuido das coisas como deveria cuidar, que a lei manda, né? Eu vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar. A gente acaba chegando num ponto, né, que é totalmente cultural, que é precisar da lei estar ali conduzindo. Quando o mandamental, né, o ético, a boa-fé, que está lá no artigo 422, né, a boa-fé na celebração e na execução do contrato, isso fica tão distante da prática, né? É muito distante. Você dá aula, você sabe perfeitamente. Se você fizer uma chamada oral, fala para mim de boa-fé, na relação de negócio mesmo, né? Não é a religiosa, né? Fala para mim de boa-fé. A objetiva. A objetiva. Ninguém define bem, ninguém... eu tenho boa-fé. Fala, não compreendo se você tem boa-fé. Eu tenho má-fé, mas eu acho de boa-fé. Não tem problema nenhum, né? As pessoas confundem muito com a subjetiva. Não tem. Função social do contrato. Puxa, as pessoas misturam muito canal. Função social da propriedade. Tem muita mistura de canal. Agora, tem mistura de canal porque não entrou na cultura das pessoas. Não é culpa de ninguém. Ninguém não entrou na cultura. Se não entrou, eu preciso da lei. Agora, eu também preciso ler a lei, né? Porque senão é mais uma daquelas leis que não pegam. Não, tá na lei que eu tenho que manter o imóvel, mas não tem. Ninguém faz. Na prática não é assim. Na prática não é. Né? Tem que ser. Mas eu acho que, voltando àquela questão da vistoria, que eu falei, o cara que devolve o imóvel com pendência está violando. Tá. E é muito fácil. Tem uma coisa bem interessante, né? Que a gente nasce reclamando. Nasceu, tá com fome, chora, ganha mamadeira. Tá grandinho, fez uma pirraça, chorou, ganhou o que queria e tal. Então, você condiciona o cérebro a atender demandas, né? Exato. A chorar e conseguir, a reclamar e ter. E a gente desenvolve pouco a musculatura de bater no peito e falar, é comigo. Né? Então, eu fico olhando muito isso no mercado, tá, Jacques? De novo, o que você está fazendo para mudar? O congresso foi uma coisa que me deu uma alegria sem tamanho, porque eu vivo muito o propósito de trabalhar para elevar realmente o nível das locações no Brasil. E tem muita coisa que eu faço sem cobrar. Tem muita coisa que eu ensino sem cobrar. Eu estava em Maringá e eu fui numa grandíssima imobiliária, que é a Pedro Granado. E aí, estava conversando com o Pedro na sala de reunião, batendo um papo. E depois eu fiz um trabalho de consultoria para eles, mas na primeira vez que a gente estava ali, ele veio brincar comigo, alguma coisa sobre
nexo de causalidade em relação à manutenção. Aí ele veio com uma pegadinha. Ah, aconteceu isso assim, a responsabilidade é do locador ou do locatário? Aí eu falei, depende. Aí ele falou assim, depende do nexo de causalidade. Aí eu olhei para ele e falei, você é meu aluno? Aí ele falou, não, eu aprendi no Instagram. Eu falei, tem alguma coisa errada então. Eu estou ensinando muito no Instagram. E eu acho que é isso. É contribuir. E aí a pessoa chega e fala assim, eu sofro muito com locação, eu sofro na finalização, coitado de mim, tá ali raspando a ferida. Bom, e aí eu cheguei na palestra lá no Conecta e falei assim, quando o cara der um aviso de desocupação, você tem lá o procedimento, tá contando o tic-tac ali, 30 dias, tá? Você vai orientar ele o seguinte, na hora que você mandar aquela orientação, olha, no dia da vistoria tem que fazer isso, não pode desligar a luz e blá, 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 você tem que me trazer as contas de energia, pá. Chega para ele e fala assim, tá aqui a vistoria inicial. Nesses 30 dias, você precisa fazer a verificação de tudo que não está em conformidade com a vistoria inicial, sendo que, em relação ao seu dever de devolver o imóvel nas mesmas condições iniciais recebidas, o parâmetro de restituição é o da vistoria inicial. Faz tudo, você tem 30 dias, e no dia da vistoria, que você me entregar as chaves, esse imóvel tem que estar 0 bala. E, amigão, se não tiver, você corre o risco de pagar a multa por violação contratual. Rapidinho você acerta. Mas é que isso gera desgaste. O cara não quer fazer. Tem que fazer. Eu gosto muito daquelas cláusulas que dizem, olha, enquanto não for aceito o imóvel, ou enquanto durar a obra de reposição do imóvel, você vai continuar pagando aluguel. Sim. Né? Isso aí apavora, né? Porque todo mundo lembra. Nossa, vai rápido. Qualquer obra demora. Lógico que demora. Acho que basta explicar direitinho. Tem muita coisa que a gente tem que ter coragem de explicar direitinho. Mas às vezes o cara não sabe nem para ele já. Não sabe, mas tem que aprender. Tem que aprender. É muito normal em escritório de advocacia aquele telefonema. Eu estou alugando um imóvel e veio um contrato de 5 páginas, parece uma bíblia, né? Todo mundo fala isso. Fala, 5 páginas não é uma bíblia. Então, fala, pô, olha, deve estar escrito aí, né? O que precisa, você quer que eu analise? Né? Você quer? Deve estar escrito correto. Qual é a imobiliária tal? Eu falei, olha, eu conheço, deve estar tudo ok. Não precisa. Mas eu acho que esses deveres e direitos têm que estar claros. Tem muitos folclores, né? Do mesmo jeito que tem aquele folclore antigo, de que para entrar com ação de despejo tem que esperar 3 meses. Esse aí é uma das perguntas clássicas da vida inteira. Não precisa esperar. Mas também nós temos que quebrar algumas coisas. Olha, não é uso normal quebrar a parede e fazer furo na parede. Não é uso normal. Aí o cara vem com desgaste natural para pintura com o furo na parede, que é mau uso, né? Isso não é normal. Você furou o piso, né? Não é uso normal você abrir uma mecânica na casa residencial. Não, mas não pode trabalhar? Pode, uma oficina de bordado, né? Pode, uma aula de inglês, aula particular. Mas não é também uma mecânica, né? É gozado, porque as pessoas às vezes perdem a noção. Eu acho que... Já viu aquele programa que tem na TV de uns caras que tem uma loja de... Eles compram coisas, depois vendem. Eles compram coisa antiga sua e avaliam na hora. E chegam os caras, não, eu acho que vale $10 mil. E eles chamam o avaliador e falam, não, isso aí vale 200. Não é tão importante assim. E às vezes é o inverso. Tá? Mas me dá muita lembrança disso. O carinha chega e fala umas coisas, fala, não é assim, não sei de onde você tirou, não está no contrato, não está na lei. Quem te contou isso? Né? Não, meu amigo, teu amigo não sabe isso aí. Tá? O consolo
é que você vê isso, às vezes, em grandes negócios. Um consolo para os errados pequenos, né? Não é o consolo para o mercado. Então, é gozado porque a gente vê, por exemplo, locações até em shopping center, que são, sei lá, sofisticados, né? Chamando aquilo de não locação e sim de cessão de espaço remunerada, que é uma locação. Entrando com ação errada para tirar o stand lá, o quiosque, não sei o quê. Tem alguns conceitos que eu acho que tem que ser bem fixados e repetidos. Repetir mesmo. Tipo, por exemplo, você pode dar um nome do que você quiser, tá? Vale o conceito civil da história. Você quer chamar de compra e venda? Chama. Mas se estiver entregando uma coisa infungível, quer dizer, aquela coisa única para contra uma remuneração e com dever de devolver depois, não é compra e venda, é locação. Então tem alguns conceitos que a gente tem que respeitar. Conceito de manutenção. O que é manutenção? O que é conservação? O que é reforma? Né? E a legislação dá isso tudo. O que cabe a cada um de nós é aprender a ler, né? Primeiro, tem que ter consciência que o buraco é mais embaixo, né, Jacques? Sim. Então, assim, eu gosto de falar que eu subestimei muito locação. E as pessoas subestimam, acham que é simples. E não é. Locação é um microsistema muito, muito específico. A própria natureza ali de ordem pública, né, que engessa às vezes a gente, as transformações que a gente passa, e assim, a gente está caminhando para o final. Eu quero te fazer uma pergunta, mas não. Na verdade, eu ia fazer duas, mas eu vou fazer uma só pelo seguinte, porque essa eu ia te deixar numa saia justa grande aqui. Já devo estar, né? Mas antes eu preciso fazer o nosso merchan. Primeiro, falar da Grazon, ou Grazon, que é esse sistema aí de seguros que pega na mão da imobiliária para você não se perder em relação a prazo de sinistro, para você não se perder em relação a prazo de entrega do contrato ali, aqueles 30 dias iniciais. E ela faz uma coisa muito legal, que é o seguinte: ela te ajuda na verificação do contrato. Uma coisa que ninguém faz, só quem consegue pegar na mão. Então, dá uma olhadinha aí no material da Grazon e tô deixando aqui um link abaixo do vídeo para você entrar em contato e solicitar uma demonstração. Conecta Imob 2025, o evento está encerrando. De tantas coisas boas, eu quero dizer que eu estou aqui no stand da Grazon com meu amigo Tiago. Eu quero referenciar, eu quero elogiar e indicar o trabalho da Grazon, porque é um sistema que ajuda muito, é muito parceiro da imobiliária para alugar mais rápido, para trazer tecnologia, para fomentar a operação da administração de locações. E uma coisa bem legal, para não deixar você perder prazo de sinistro, para não deixar passar batido aquele detalhezinho no contrato que você dormiu. Então, é uma parceria forte. Quero indicar aqui. Obrigado, eu fico muito contente, Raquel, e principalmente em ter essa validação, né, sua como parceira, porque só a gente sabe quanto que a gente investiu pesado em tecnologia, em gente, em processo, para entregar uma ferramenta que pudesse ajudar as imobiliárias a alugar com mais velocidade, fazer seguros com segurança, isso na confiança, para o seguro incêndio, para o título de capitalização. Hoje é o maior sistema de seguros imobiliários do Brasil, é o sistema mais disruptivo e com certeza também a empresa que pensa muito no lado humanizado, que são pessoas, né? Existe muito pessoas e ter essa validação, ter essa visão de uma pessoa que conhece muito do mercado e traz muito conteúdo do mercado que nem você, é uma honra aí, né? Tá curioso? Entre em contato no direct com o pessoal da Grazon, que alguém vai te atender, vai te apresentar o sistema. Venha com o Grazon. Muito bem. Voltamos dos nossos reclames, Jacques. E
como eu falei inicialmente, eu, quando comecei a trabalhar com locação, eu subestimei locação, passei apuros, e quando eu quis me especializar, eu não achei material para poder me especializar. Muito do que eu faço vem disso, e a gente acaba tendo duas vertentes, né? As pessoas que precisam se especializar em locações para o dia a dia, para gestão, para processo, e o mercado está muito abaixo. E as pessoas que precisam se especializar do ponto de vista jurídico, né? Que também a gente não tem muita coisa. Você pega um programa de pós-graduação de imobiliário, você vai ter um programa desse tamanho, isso aqui, falando de locação. 1 ou 2 aulas. Exato. Então, como é que a gente corrige isso, Jacques? Qual é o caminho que precisa ser feito? Você, com a sua análise, porque locação não é a mesma coisa mais. O mercado mudou muito, está exigindo muito. Como que a gente supre isso? Eu estou contribuindo, lá no Congresso, você não ficou sabendo, mas eu lancei um MBA. Fez bem. Mas tem mais novidade para vir aí no final do ano. A questão é, eu sou pequena e essa transformação é pouca para a necessidade de um Brasil, de um país continental. Como que a gente melhora isso no dia a dia? É complicada essa sua, eu não sabia do MBA, parabéns, e realmente Obrigada. Vai ter sucesso, tenho certeza, não só pela ideia, mas também por estar na sua mão, né? Que é potente. Nós temos aí uma série de pequenos cursos, que nem você falou, no meio do curso de Direito Imobiliário tem 1 ou 2 aulas de aluguel. Atualmente, às vezes tem 3 por causa do Build to Suit e do Shopping Center, mas é isso, não tem muito mais. Tá? Então você precisa, hoje, primeiro procurar cursos. Eu não sabia do seu, é óbvio que eu vou sair daqui, vou tentar acessar o programa e quero ver. Leitura, eu acho essencial. Nós temos, é curioso, nós não temos cursos de direito imobiliário, mas nós temos livros muito bons, muito bons. Tem muito livro bom de direito de locações, etc. Tá? De condomínio, a mesma história. Tem muita coisa boa, eu acho que vale a pena pesquisar. Seja para o advogado, para o jurista, de bate-pronto, eu lembraria para esse aí, um que eu mesmo coordenei com o Rubens Elias, o Ponto a Ponto, locação ponto a ponto. Eu indico muito esse livro, eu acho que ele tem uma linguagem atual e acessível. Ele é bom, eu acho ele muito, me orgulho muito desse livro, mas ele precisa fazer outra edição impressa. É lá do Instituto dos Advogados, eles não fizeram ainda a impressa, eu estou insistindo para fazerem, mas está lá disponível, até mais barato, a edição eletrônica. A que eu tenho é eletrônica. Que esgotou. Olha, nem eu tenho uma, para te falar. Tá? Eu tenho um exemplar. Então, tem livros bons por aí. Tem leituras boas. Quando a gente fala de leituras não livro, é interessante, é bom, mas vamos com calma. Onde está publicado? Tá? Nem sempre o local onde foi publicado tem um critério muito sério de escolha ou de apuração. A peneira, não sei qual é a peneira, então é daí que vem essas informações de vez em quando erradas. Né? Sim. São aí que vem. Tem que saber qual é a fonte. Né? Para o imobiliário, para a imobiliária mesmo, para trabalhar ali, o teu livro é bacana, tá me fugindo o nome. Guia Prático das Locações Imobiliárias. É bacana, é um guia mesmo. Bem manualzão. Não, mas é importante. Mas eu acho que é isso que o cara, que o operador precisa. Lógico, vou ficar falando né?
É a coisa mastigada. Os pensadores alemães, para o cara que tem que fazer um... Não, né? Não vou. É importante ler. O meu pai era editor, né? Sim. Jurídico. E ele, assim, um dos slogans lá da editora era, como é que era? Quem não lê, mal sabe, mal ouve, mal vê. Era isso aí, qualquer coisa do gênero. Mas e eu acho que é verdade. Se você tiver uma leitura razoável, você sabe que... Vou te contar um negócio. Quando eu entrei na faculdade de Direito, você sabe o que eu ganhei do meu pai, né? Um Código Civil. E falou, olha, pode ler um artigo por noite antes de dormir, que vai te fazer bem. Nossa, você acredita? Você leu? Eu ia lendo, né? Eu dava um enrolation de vez em quando, mas eu ia tentando. Nossa. Mas você vai aprendendo, né? Vai lendo, vai tendo uma noção. Locação não se esgota na lei de locações. Ela conversa muito com o Código Civil, acaba hoje tendo que conversar com o tributário, acaba conversando às vezes, com outros diplomas, a própria lei de incorporação, às vezes, Sim. sem haver. Então, a gente tem que estar atento para isso tudo. Para estar atento, leitura, cursos à torta e direito, e procurar MBAs, etc. É o que temos, é o que temos. Mas eu acho que o primeiro passo é até uma coisa que eu comentei em casa ontem mesmo. Eu voltei do Congresso de Bradim, lá em Recife, fiz lá a minha palestra e fiquei ouvindo a dos outros. E chegando em casa, eu até comentei, falando, nossa, esse tempo todo de vivência, de formado, de trabalhando na área, não tem um evento que eu vá que eu não aprenda alguma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, ou que eu nunca tinha pensado. Aquele blindagem que se organizou há 2, 3 semanas. Congresso Locação Blindada. Isso. Também, você está lá, você chega, fala, sei tudo, não sei tudo. De repente você sai com uma dúvida, sai com um ensinamento, tem que ir nesses lugares, não tem outro jeito. Se você quiser atuar seriamente, ser um bom empreendedor na coisa. Se não quiser, chama alguém que faça isso, porque vai dar ruim em algum momento. Isso é a única certeza que eu tenho. O que não pode é trabalhar sem preparo. Não dá. Não dá. Aliás, não é tema de hoje, mas é uma coisa que eu tenho prestado muita atenção, é a responsabilidade civil dos profissionais, do engenheiro, do médico, é manjado, né? Todo mundo sabe, né? Mas do engenheiro, do advogado, do administrador, do contador. E é óbvio que a responsabilidade civil surge quando houver um dano provocado até por negligência, por preguiça do profissional. Esse dano é indenizado. E a hora que começarem a pipocar mais indenizações, vai sofrer todo mundo. E já estão acontecendo. E o ganho da imobiliária, sobretudo aquela que não está trabalhando como deveria, é muito pequeno para arcar vale a pena. Com um dano de inadimplência. Não vale a pena. Ao passo que aquela que trabalha se diferencia, isso a gente nota, viu? Eu sei lá, já dirigi lá o programa de qualidade essencial do Secov, com o Luiz Fernando Gambi. Então, a gente vê outros cursos, etc. A gente nota que essas imobiliárias, eu falei há pouco, de tal imobiliária pode assinar que não vai ter problema. Quanto vale isso? É verdade. Né? É a cultura, né? Quanto vale isso? Essa imobiliária é boa. Então, esses caras que investem têm lucro. É verdade. Jacques, muito, muito obrigada. Mais uma vez. Tá ficando sócio, gente. Quem me dera. Tá ficando sócio do podcast. Quem sabe não fica sócio de outras Quem coisas me também. Dera. Tô aí. Opa. Muito obrigada. Prazer demais ter um convidado tão qualificado, trazendo tanto brilhantismo. O pessoal gostou muito da sua participação e precisamos fazer prazer, e só confirmando o que eu acabei de
dizer, precisa de leitura, precisa de preparo, eu vou mostrar. Ó, pessoal, eu vim com cola. Não sabia o que ela ia me falar, mas eu vim com cola. Então, até parece que ele precisa. Vai saber, né? Até mas parece. É isso. Foi um prazer mesmo te ver, participar do programa e estar aqui com você. Meus parabéns pelo curso que está inaugurando. Ah, o MBA. É, meus parabéns. Vai ser legal. Vai sim. Vai ser legal. Muito obrigada. Obrigado. Até mais.